Quero convidar você para fazermos mais uma oração. Bondoso Deus e Pai, tudo o que foi preparado para esse momento, todos os detalhes, sejam técnicos, músicas, passagens que foram já lidas, a pregação da Tua Palavra, tudo foi preparado para honrar o Teu nome. Nós podemos, Senhor, fazer aquilo que fizemos e estamos fazendo até agora. Mas aquecer a mente e o coração, só o Senhor pode fazer. E é por isso que nós oramos para que esse momento continue sendo impactante para as nossas vidas, impactante para aqueles que estão acompanhando esta mensagem, este culto, e para aqueles que ainda vão participar num outro momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a todos vocês para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 12. Você pode também acompanhar a leitura aí na sua tela. Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42. Assim diz a palavra do Senhor. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Antes de entrar aqui no nosso templo vazio, eu passei pelo salão anexo Isaac Silvério, Isaac de Mesquita. E ali eu pude contemplar algumas fotos cuja lembrança eram as datas comemorativas do aniversário da IPVM. Algumas fotos certamente marcantes. E a IPVM está completando neste ano 78 anos. Mas este ano em especial, creio, será inesquecível. Afinal, quantas experiências diferentes nós estamos vivendo. E tudo porque, do outro lado do planeta, um pequeno sinal surgiu. Dizem que este pequeno sinal surgiu em dezembro. É interessante que a cidade aonde ele nasceu não era a capital,
E ali ele começou pequenininho, quase inofensivo. Mas ele crescia, sem parar. Tentaram matá-lo, mas não conseguiram, pois ele era um sinal poderoso demais. A sua influência saiu daquela cidade, daquele estado, daquele país, foi para a Ásia, entrou na Itália, depois foi para a Espanha, atingiu toda a Europa e, passado um tempo, ele chega na América. E na América ele é forte. Ele vem ao Brasil e nesse país continental ele se espalha rapidamente, ele atinge também outros países da América do Sul. E hoje, como uma pandemia, ele está em todo o mundo. O que nós aprendemos com este pequeno sinal que começou do outro lado do planeta? Nós aprendemos que o mundo jamais foi e jamais será o mesmo depois dele. Por causa dele, muitos morreram. E isso causou e tem causado muita tristeza. Mas muitos, por causa dele, revivem e trazem consigo um testemunho que emociona e traz alegria para muita gente também. Eu estou falando de um sinal poderoso. E esse é um resumo histórico, não do coronavírus, não da Covid-19. Eu estou falando de um resumo histórico que começa com C, sim, mas é o resumo da história de Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. E nós podemos observar que nesses dias as coisas não estão muito tranquilas para Jesus. Porque o que tem de gente pedindo um sinal da parte dele para acabar com toda essa pandemia no mundo não é brincadeira. Mas ao mesmo tempo, esse tem sido um momento especial para pensarmos sobre a fragilidade da vida e sermos convencidos de que Jesus é quem ele disse ser, um sinal poderoso, e assim, arrependidos, nos colocarmos aos seus pés e aprendermos dele. Mas sabe o que nós percebemos? O coração de muita gente é duro demais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós chegamos em Mateus capítulo 12, que foi o texto que nós lemos, o clima aqui entre Jesus e os escribas e fariseus, que eram muito legalistas, era um clima complicadíssimo. O tom do encontro, nesse momento, estava elevado. Momentos atrás, dentro do contexto, chegaram para Jesus e disseram: você é do capeta. E Jesus reagia dizendo: vocês é que são do capeta. Talvez você esteja aí olhando, sentado na sua sala, no sofá da sua sala, ou aonde você estiver, olhando para mim. Nossa, mas eu nunca encontrei esse capeta na Bíblia. Então aguarde mais um pouco. E foi em meio a essa conversa pesada que esse grupo, na maior cara de pau, chega para Jesus e diz assim: mestre, observe bem essa palavra, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal.
Agora, observe, quando você chama alguém de mestre, ou você reconhece que essa pessoa é importante e que você vai aprender dele, ou você pode usar para ironia. O que eu penso que aqui eles foram bem irônicos, mas no fundo, eles queriam ver algum sinal. Mestre, nós queremos ver de tua parte algum sinal. E as ações de Jesus, até aqui, mostram que ele era superior aos profetas. E quando nós falamos em profetas, você pode pensar em todos aqueles que do Antigo Testamento foram homens que deixaram a sua marca, deixaram o seu legado, deixaram a sua profecia. Mas Jesus era superior a todos eles. Jesus era superior também ao sacerdócio ou a todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Jesus mostrava-se também superior aos religiosos, sejam eles do Antigo ou daquele Novo Testamento que começava na pessoa de Jesus. Ele tinha autoridade, ele era poderoso e cumpria-se nele aquilo que o autor aos Hebreus depois vai dizer. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, hoje Ele está falando através de Jesus. Quem é que não quer aprender com Ele? Quem é que não quer estar aos pés de Jesus e aprender dEle? Não é difícil responder. Tem gente que não quer. Tem muita gente que não quer. Mas quer, ao mesmo tempo, ver um sinal da parte dele. E essa coisa de ver sinal da parte de Jesus é muito complicado, porque isso perseguiu a vida de Jesus todos os seus dias, até mesmo quando ele estava crucificado, tinha gente má que queria ver sinais. Mateus 27:40 diz: você não é poderoso? Então mostra um sinal, desce da cruz. Ele estava ali naquela situação e pessoas ironicamente queriam ver sinais, até mesmo um dos ladrões dizia: você não é o Cristo. Então faça um sinal, salva a ti mesmo e a nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente que até morrendo é má. E eu poderia contar aqui diversas histórias para você de pessoas que eu acompanhei, na minha experiência de pastor, que mesmo morrendo, ainda tinham um coração mau e morreram mal. Para tristeza, sendo confrontadas com a palavra amorosa, graciosa de Jesus, mas dizendo: eu não quero. Queremos ver um sinal? Talvez esse seja o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui nessa mensagem. Queremos ver um sinal? Querer um sinal é duvidar e desconfiar de quem Jesus é. Pedir um sinal é o mesmo que estar em dúvida. É o mesmo que dizer: será que Jesus é quem Ele diz ser? E é interessante que esses escribas e fariseus, no capítulo 12, eles não tinham direito nenhum, de pedirem um sinal naquela altura do campeonato. Deixa eu dizer para você algo interessante que acontece quando nós estudamos a palavra de Deus. Quando você pega, por exemplo,
Um evangelho como Mateus é um evangelho muito bem estruturado. Mateus ele fez questão de escrever para os judeus. Isso incluía os fariseus, os escribas, os sacerdotes. E esses judeus, eles tinham em mente certamente todos os acontecimentos, e Mateus, ele faz questão de colocar isso numa cronologia que vai indicar que realmente Jesus não só entrou na história desse mundo, mas Jesus já havia feito muitos sinais. E eu aqui não vou aqui lembrar o sinal que fala a respeito da descendência de Jesus, porque isso ainda nós não precisamos. Eu aqui não vou falar do grande sinal do nascimento através da Virgem, não, eu vou desprezar esse sinal que está em Mateus. Mas eu preciso deixar aqui, por exemplo, no batismo de Jesus, quando houve o sinal do Pai falando do céu sobre o Filho, este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Ali também no batismo houve o Espírito Santo que desceu sobre Jesus como uma pomba. Quando você vai para o capítulo 4, antes de iniciar o seu ministério, Jesus, ele vence o diabo no deserto. Ainda no capítulo 4, depois dele sair daquela situação de 40 dias e 40 noites no deserto, ele sai dali, ele vai para a Palestina e ele cura toda sorte de enfermidades. E a Bíblia diz que multidões o seguiam. Se você conhece um pouco de Mateus, você vai lembrar que ali nós temos um sermão incrível, que é conhecido como o Sermão do Monte, capítulo 5 até o capítulo 7, um espelho para o ser humano, um espelho para os homens e mulheres daquela época, um grande sinal. Quando você vai para o capítulo 8, você vê pelo menos 6 sinais claros. Jesus, no versículo 1 ao versículo 4, ele cura um leproso. Depois ele cura um criado de um centurião que estava, diz o texto, sofrendo horrivelmente. Ele cura a sogra de Pedro ainda no capítulo 8. Ele liberta endemoniados, ele acalma uma tempestade. Ele curou 2 endemoniados que viviam no cemitério de Gadara. E aqui um detalhe especial, esses endemoniados que viviam no cemitério eram terríveis, porque eles ficavam no cemitério e quando as pessoas iam passando na rua, eles iam assustar as pessoas. Ah, miseráveis! Você vai para o capítulo 8 ainda, capítulo 9, você vê outros 5 sinais. Ele cura um paralítico em Cafarnaum e perdoa os seus pecados, e aquilo causou um problema sério. Quem é você, diziam os fariseus e escribas, para perdoar o pecado de alguém? Mas aquilo foi um sinal. Ele curou uma mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos. Ele ressuscitou a filha do conhecidíssimo Jairo. Ele cura 2 cegos, capítulo 9, versículos 27 a 31. Ele cura outro endemoniado. Você vê Jesus curando endemoniados em Mateus, que é uma coisa tremenda. Mostrando para nós, sem entrar aqui no mérito da questão, que a questão do endemoniamento está muito ligado à incredulidade, à maldade. E Jesus está libertando essas pessoas. Aí chega o capítulo 12. No capítulo 12, Jesus entra na sinagoga. E quando ele está na sinagoga, ele vê um homem com a mão encolhida, ressequida. E ele então cura aquele homem. Em seguida, ele cura um outro endemoniado, agora cego e mudo. E este é o momento ímpar, o clímax, quando os fariseus disseram que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder de Belzebu. E se você não sabe o significado de Belzebu, então eu vou lhe dizer para você agora, príncipe dos demônios. Você faz isso em nome do capeta e você é o maioral deles, o senhor das moscas. Pense comigo. Eles precisavam ainda de sinais. Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E olha,
que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram seletivos. Eu repito, nem tudo aquilo que Jesus fez de sinais estão registrados na Bíblia. João, o evangelista, por exemplo, no capítulo 21, versículo 25, ele diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E um capítulo anterior, capítulo 20, versículo 31, João afirma: estes sinais que Jesus fez foram registrados para que as pessoas crescem. Repito, foram registrados para que as pessoas crescem que Jesus é quem ele disse ser. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tivessem vida em seu nome. Perceba. Você crê que Jesus é quem ele disse ser? Ou você hoje precisa, como os escribas e fariseus, de um sinal? Não basta tantas evidências? Não basta tudo aquilo que você e eu estamos vendo e vivendo todos os dias? Não bastam os registros que nós podemos ter e ver na palavra, nas Escrituras? E para não ser leviano aqui, eu diria que infelizmente, com muita tristeza mesmo, há muita gente nesse exato momento, há muita gente diante de hospitais que estão clamando: Jesus, dá-nos um sinal do seu amor. Cura meu pai, cura minha mãe, cura meu irmão, cura o meu filho. Até mesmo qualquer um de nós, numa situação como essa, nós estaríamos pedindo um sinal da parte de Deus, como temos pedido nesses últimos dias na nossa igreja. Muitos pedidos, todos os dias chegando pedidos e pedidos de oração. Mas o mundo seria melhor se as pessoas, independentemente dos sofrimentos, das pandemias, se as pessoas crescem que Jesus é quem ele disse ser, sem precisar desses sinais. Aqueles escribas e fariseus viram o que nós não vimos. Aqueles escribas e fariseus, eles tiveram o contato com Jesus que nós não tivemos. Aqueles escribas e fariseus viram milagres que nós ainda não vimos. E Jesus diz no versículo 39, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Nenhum sinal lhe será dado. Essa geração dos dias de Jesus era uma geração terrível. A pergunta que eu faço para a reflexão do nosso coração agora é: e a nossa geração? A nossa geração é boa? Você crê que a nossa geração é diferente?
é menos má do que aquela dos dias de Jesus? Eu preciso fazer um silêncio para você pensar. A nossa geração, ela tem umas reações impressionantes. Por exemplo, tudo indica para nós que se nós ficarmos em casa, e precisamos ficar em casa, isso é um sinal de que teremos menos pessoas sendo hospitalizadas e morrendo. Há um índice, mas nós não conseguimos alcançar porque as pessoas são más. A verdade é essa. Que porcaria, eu ia me casar agora em abril e vem esse vírus e atrapalha tudo. Já ouviu isso? Não acredito. Agora que eu ia iniciar um novo emprego, acabou. E agora? Quando é que eu vou fazer aquela viagem de férias? Ou mais ainda, onde já se viu tirar selfie com máscara? E essa quarentena que não termina, que coisa mais chata ficar com aquela gente em casa. E nós aqui em São Paulo, eu não sei onde você está, mas aqui nós estamos em meio a um feriadão de 6 dias. E acreditem, tomando sol na varanda. Apesar de que nesses 2 últimos dias de feriado nós vamos ter muito frio aqui em São Paulo. Nossa geração é também má. E aí eu me lembro, toda vez que eu me vejo diante de situações como essa, diante de pessoas que reagem de uma forma que podia ser diferente, eu me lembro sempre das leituras de Lamentações de Jeremias. Eu me lembro sempre que o profeta, ele gasta todo o seu livro, que é conhecido como o profeta maior, haja vista de tantas coisas que ele escreve, dizendo para a nação: vocês precisam voltar para Deus, vocês precisam se arrepender, porque senão vocês vão ser levados, vocês vão ser exilados, vocês vão morrer, dia após dia, através da própria vida, muitas vezes sendo enterrado literalmente. Mas ele não era ouvido, ele foi ultrajado. E por fim, depois que ele vê muitos indo para a Babilônia, e ele ficando, porque como presente ele ficou, ele não foi junto. E aí então ele começa a escrever Lamentações de Jeremias, livro pequenininho. E ele começa ali a colocar diante daquela carta o seu coração amargo. É o capítulo 1, capítulo 2, e ele despeja ali o porquê aquelas pessoas não ouviram a sua profecia, porque desprezaram ele como profeta. É interessante que quando você chega no capítulo 3, parece que ele coloca a sua caneta de lado, ele respira, ele faz uma pausa, ele pensa, ele ora, e ele volta a escrever. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Elas não têm fim, porque grande é a fidelidade do Senhor. O que tem alimentado o seu coração com esperança? O que tem alimentado o seu coração com esperança nesses dias? Jesus então dirige àqueles homens com uma decisão: nenhum sinal será dado,
nenhum sinal será dado. Por quê? Porque eles tiveram muitos sinais e não creram. Mas é impressionante que o amor, a graça de Jesus, ela sempre está presente quando Ele manifesta, por vezes, o seu julgamento, o seu juízo, a sua condenação, a sua palavra áspera. Ele diz que não haverá nenhum outro sinal, mas ao mesmo tempo, Ele é gracioso. Ele apresenta dois sinais e relembra duas analogias que ele faz através desses sinais. Ele diz assim: deixa eu mostrar para vocês um sinal que talvez vocês esqueceram, de Jonas e os ninivitas. Jesus aqui ele fala do profeta, aquele profeta nervoso, aquele profeta fujão, o Jonas que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, que foi vomitado, para então, apenas então, pregar para aqueles malvados gentios ninivitas. E pasmem, eles se converteram com a pregação de Jonas. E Jesus também fala da rainha do sul, ou a rainha de Sabá, que viaja de longe até Salomão para ver e ouvir da sabedoria dele. A pergunta que você faz ao texto quando você lê é: por acaso ela, a rainha, foi convidada para ir até Salomão? Ou até para ser alguém que Jesus iria usar depois? Alguém porventura mandou um WhatsApp para ela? Será que ela viu uma chamada no Instagram de Salomão? Não, gente. Ela ouviu rumores e foi lá, numa grande viagem, para conferir com os seus olhos e aprender de Salomão. Com essas palavras, Jesus está apresentando alguns sinais para mim e para você. Em primeiro lugar, ele diz: não desprezem o sinal da palavra pregada. Não desprezem o sinal da palavra pregada. A palavra pregada é poderosa para transformar vidas. A palavra pregada foi aquela que transformou os corações dos ninivitas e a rainha de Sabá. Jesus também diz: não desprezem o sinal poderoso, que é Ele mesmo. Não desprezem, porque Ele é o maior dos sinais. Ele é maior do que Salomão, Ele é maior do que Jonas, Ele é maior do que os profetas, Ele é maior do que os sacerdotes. Mas Jesus também deixa claro nessa passagem: não desprezem o sinal do dia do juízo. Por quê? Porque aqueles ninivitas, porque a rainha do sul, ela se levantará e eles se levantarão no dia do juízo para julgar todos aqueles incrédulos, maus e adúlteros que serão condenados. Por isso, esse é um tempo para olharmos o nosso interior e perguntar: que faremos diante dessa mancha e da sujeira do nosso coração? Que faremos? A resposta é arrependimento. Arrependimento. O coração incrédulo precisa olhar para o sinal poderoso que é Jesus e se arrepender. Se arrepender do quê? Dos seus pecados, dos desvios, de tudo aquilo que faz na vida e percebe que não tem nada a ver com a possibilidade de viver uma vida eterna, a qual a própria palavra está propondo. Uma vida eterna com Deus, com Cristo Jesus. Precisamos do arrependimento.
É interessante que Jesus deixa claro que Jonas saiu da barriga do peixe e pregou assim: 40 dias e Nínive será subvertida. E os ninivitas se arrependeram e foram salvos. Jesus saiu da barriga da terra. É isso que o texto está dizendo. E ele vem e prega agora, não mais às multidões. Jesus agora vai pregar para os seus discípulos e diz assim para eles: vocês vão agora porque eu ressuscitei. E esse é o grande sinal. Vocês vão agora para Jerusalém e vocês vão ficar lá até que um outro sinal do céu virá. Aguardem esse sinal. E a palavra de Deus nos mostra que os discípulos então foram para Jerusalém e ali reunidos numa grande sala, em torno de 120 pessoas, dia após dia, se reúnem, oram, buscam o Senhor e esperam o sinal que o Senhor Jesus prometera. E foi ali, num determinado momento, que o Espírito Santo, num feriado prolongado em Jerusalém, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e encheu o lugar onde estavam todas aquelas vidas, transformando-as e capacitando-as para irem por todo o mundo pregar o Evangelho. Esse é o grande sinal, e esse é o sinal que acompanha também a Igreja de Jesus Cristo, que aponta para aquele que é o Senhor e Salvador. Que esse Espírito Santo venha aonde você está, salve aqueles incrédulos que precisam ser transformados e renove a vida daqueles que estão vivendo esses dias longe do sinal poderoso que é o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, um dia, há 78 anos, esse sinal poderoso chegou aqui, na Vila Mariana. Gente, que história! Eu estou conhecendo essa história agora. E hoje, mesmo quando as suas portas estão fechadas, trancadas, quando os nossos cultos e reuniões estão suspensas, a igreja continua sendo um sinal que aponta para Jesus. E eu quero terminar essa minha mensagem mostrando dois fatos. Porque para mim é lógico, quando nós falamos a respeito daquilo que Cristo está dizendo nesse texto, é lógico que eu estou querendo dizer principalmente para aqueles que são incrédulos: vocês precisam se arrepender. É lógico que eu estou dizendo para aqueles que são discípulos de Cristo, mas estão mornos, que não estão tendo uma vida de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. A minha palavra para você também, discípulo de Cristo, é: arrependa-se. E nesse sentido, eu quero encerrar, porque nessas últimas 2 semanas eu fui profundamente impactado nessa igreja. Profundamente impactado. Semana passada, nós perdemos um sinal muito poderoso também. Não se iguala a Jesus, de maneira alguma. Mas um sinal que viveu a sua vida para honrar o Senhor Jesus. Diácono Silas Fontes, Silas com C. E nós oramos tanto, e quando eu falo nós, a igreja, eu faço parte dessa igreja, nós oramos tanto. Mas a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E nós tivemos um momento de gratidão aqui em nossa igreja, porque por conta de toda essa situação não houve velório, mas houve um momento aqui de gratidão e louvor pela vida do diácono Silas.
aonde todas as pessoas que acompanharam o reverendo Ion e o reverendo Gustavo Bacha, nós fomos profundamente impactados por uma vida que já não estava entre nós. E aqui, eu sei o quanto deve estar difícil para a família, principalmente a Dirce, e vai o nosso carinho, a nossa oração. E esta semana, quando já estávamos orando por um outro Silas, e meu querido Silas Anchieta, presbítero, amigo, se você está vendo, aguenta aí a emoção. Mas nós estávamos orando por você e por sua esposa, Lu, que não a conheço, e quero aqui também demonstrar o meu carinho, a minha gratidão a Deus pela sua vida, por cuidar do seu marido num momento tão difícil. E nós orávamos por este homem. E eu me lembro que numa conversa entre os pastores, eu disse, o Silas é um touro, ele vai resistir. E ele resistiu. E foi uma grande surpresa, não só para esse momento que nós estamos vivendo, mas para os médicos que cuidaram dele. Foi um pouco mais rápido. E ele volta para casa. E assim que ele chega na sua casa, num tempo também mais curto de internação, ele manda um áudio. E esse áudio já viralizou. Por isso que eu estou podendo falar aqui. É um áudio que viralizou, aonde ele tão somente começa a mostrar a sua gratidão agora àqueles que oraram por ele. E aí, ele começa a fazer a leitura nesse áudio do Salmo 40. E naquele salmo, eu disse ao ouvi-lo, ele não vai terminar. Ele leu o versículo 1. Ele leu o versículo 2 e com a sua voz já embargada, emocionada, e mal sabendo ele o que ele estava fazendo do outro lado. Eu falei, ele não vai terminar. E de fato ele foi até o versículo 3. E ele não terminou. Por quê? Porque ele já tinha agradecido a quem devia agradecer. E aquilo entrava nos nossos corações. Aquilo provocava dentro de nós um senso de louvor e agradecimento, porque de fato, Jesus é o nosso sinal poderoso que nós podemos confiar, mesmo com aqueles que são curados e mesmo com aqueles que padecem, em nome de Jesus, e por Jesus, e para a glória de Jesus. E eu quero terminar lendo o Salmo até o final do versículo 3, Silas. E lendo o Salmo, não na primeira pessoa, mas na terceira, ou na primeira pessoa do plural. Eu quero ler porque aquele Salmo, aquela sua palavra, aquele seu sinal, aquele seu testemunho despertou o coração de muita gente. E eu posso ler esse Salmo dizendo assim: esperamos confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para nós e nos ouviu quando clamamos por socorro. Tirou-nos de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os nossos pés sobre uma rocha, e nos firmou os passos. E pôs nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E aí o Silas disse amém. Silas, meu querido, eu vou cobrar isso de você pessoalmente. Faltou só um pedacinho, que diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão sinais como esse.
Muitos virão sinais de uma igreja que louva, que adora e que clama. Muitos verão ainda pessoas morrerem, mas muitos virão ainda e verão com seus olhos pessoas que vão reviver por causa do sinal que começou lá do outro lado do planeta e nos alcançou, chamado Cristo Jesus. Por isso que nós vamos encerrar esse momento com uma adoração, com um louvor, refletindo juntos aquele que era, que é e que sempre será Jesus, um sinal poderoso. E eu digo, não há outro, não há outro. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Deus continue presente, entrando nas nossas casas como tem entrado todos os dias. E nos leve ao arrependimento, àqueles que precisam de arrependimento, e nos levem para mais perto da salvação em Cristo Jesus. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. No maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus,
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Senhor nosso Deus, tua palavra diz que todo joelho se dobrará diante desse nome. Todo joelho se curvará diante do poder excelso, da glória excelsa, daquele que morreu para perdoar os nossos pecados. O maior sinal do teu amor por nós pecadores. Um sinal visível, real, que dividiu a história, que marcou a humanidade, que convergiu nele toda a criação, o antes, o agora e o depois. E é nesse nome, o nome santo de Jesus, que nós nos agarramos, porque por trás desse nome existe um homem, existe um Deus, que veio, morreu, ressuscitou, perdoou os nossos pecados e nos convida à intimidade contigo por meio dele. Este homem é o homem que carrega sobre os seus ombros a redenção de toda a humanidade, de toda a criação, de todo homem, de toda mulher que reconhece que ele é o Redentor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque num momento de tantas incertezas, Ele é a nossa convicção. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso Deus. E é nesse nome que nós elevamos a Ti a nossa oração, o nosso clamor, o nosso pedido de socorro, o nosso pedido de cura. Senhor, neste nome, nós pedimos que o Senhor abrevie os dias desta pandemia. Enquanto isso não acontece, encha o nosso coração de alegria, de louvor, de súplica, de gratidão, de clamor ao Senhor. Tudo isso nós te pedimos em um nome de Jesus. Amém. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça do maior sinal de Deus, Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, bendito Pai, que a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhados por toda a terra, hoje e sempre. Amém.